Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: o que é essa desordem nesse momento, no nível global? Então, caro amigo, não é uma desordem, isso se chama uma ronda. Cada ronda é um ciclo. Os ciclos obedecem a leis. Nesses ciclos, há passagens obrigatórias. Essas passagens obrigatórias são mais ou menos elásticas, em função do que vocês chamam de resistência, do que vocês chamam de atração e do que vocês chamam de princípio de causalidade. Assim, os eventos, as coisas, os fatos, os gestos, ajustam-se em função de um conjunto de fatores. Nenhum desses fatores pode ser conhecido e definido antecipadamente. Um plano extremamente preciso é dirigido por aqueles a quem vocês chamam de profetas. Esse plano é seguido ao pé da letra. Entretanto, existem momentos em que mesmo os planos mais certos precisaram ser alterados. Eu os remeto à história de Sodoma e Gomorra. Eu os remeto à história de Ló. O que significa que o importante se situa nas adaptações que vocês vivem, individual e coletivamente, como corpos físicos, mas é também o mesmo para o corpo físico do planeta. Nós observamos e nós ajustamos. Vocês observam e vocês se ajustam. Vocês respondem como nós respondemos. Do mesmo modo, vocês respondem a uma estimulação, que esta estimulação tenha por nome medo, com sua vacina, ou que esta estimulação tenha por nome luz, vocês respondem. E do conjunto dessas respostas resulta uma série de fenômenos. Essas respostas, antes de ocorrerem, nos são desconhecidas, assim como a vocês. Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar. Mas alguns desses limites podem ser reduzidos ou, para alguns, aumentados. Nós apenas respondemos, nós também, ao que vocês respondem. Questão: ao que corresponde a transformação que foi anunciada ontem por Ivanov? O mestre Ivanov falou-lhes de uma série de transformações. Falou-lhes sobretudo de uma modificação, muito provável, do seu ambiente eletromagnético. Trata-se, literalmente, de um golpe de repreensão e de um golpe de paradas, manobras de manipulação daqueles que esperam dominar e prender a humanidade. A transformação em curso, a finalidade, todos a conhecem, trata-se de juntar-se ao seu corpo de eternidade, passa pelo que foi chamado nos escritos bíblicos, de ressurreição, de corpo sem costuras, ainda de corpo imortal. Essa é a finalidade. Mas existem muitos modos de chegar a esta finalidade, existem muitos tempos para realizar esta finalidade. A transformação é esta, certamente. Mas, entretanto, a regra do tempo é fixada, em certa medida, não unicamente pelas suas respostas, mas também pelo número de pessoas que respondem. A cada final de ciclo, a cada iniciação de um novo ciclo, temos necessidade da adesão, propriamente falando, de certo número de séries, de certo número de frequências, a fim de contrabalançar as outras deficiências, para aqueles que não vão seguir, em princípio, o movimento e que, entretanto, serão levados pelo movimento. Questão: Ivanov nos disse ontem que de fato, os movimentos hoje observados e implicados nas mudanças de operação de planos não estariam mais ligados à sombra, que teria sido definitivamente neutralizada, mas estariam ligados estritamente às reações humanas. Essa é a estrita verdade. O maligno, como o seu nome o diz, é muito maligno. As forças obscuras, tais como vocês as denominam, aquelas que se opunham à sua liberação desse planos de ilusão que percorrem, para alguns, desde muitos ciclos, foram muito hábeis. De início, elas nos proibiram o acesso a esta dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos pela ilusão eletromagnética que vocês vivem e, portanto, de provocar um processo de queda idêntico àquele que a sua alma experimentou, nesta matriz. Em seguida, eles foram expulsos, correta e literalmente, pelas forças micaélicas e pelas embarcações da Confederação Intergaláctica e pelas embarcações de Maria particularmente, que literalmente expulsaram a esfera nibiliana da sua atmosfera solar. Entretanto, os planos estavam tão estabelecidos e tão lubrificados, de alguma forma, que os executantes, aqui, sobre a sua terra, que são quase todos humanos, apenas puderam executar o seu plano, que não tinham mais diretivas daqueles que estavam lá em cima. E as diretivas eram as seguintes:
Os Anunnaki não se manifestando mais, estes tinham então a ordem de colocar o mais rápido possível o seu plano em ação. O maligno havia, portanto, tudo previsto. Assim, portanto, eles nos colocam diante de um fato específico. A sombra irremediavelmente perdeu o combate no céu. Ela perdeu, necessária e irremediavelmente, aqui, sobre a sua terra, e no conjunto de bases que possuíam neste sistema solar. Vocês não estão sem saber que existem bases também na Lua, em Saturno, em Júpiter, e também em outros lugares do seu sistema solar. Os Anunnaki foram expulsos, literalmente, de todos esses lugares. Entretanto, os povos que os serviam, como o seu, continuaram e aplicaram ao pé da letra as instruções para precipitar os planos de destruição da humanidade, devido ao fato de que não recebiam mais os impulsos ligados aos Anunnaki. Entretanto, aqueles que seguiam e que estavam escravizados por essas forças, compreenderam perfeitamente a mensagem do que aconteceu em 15 e 16 de agosto. O nosso problema, assim como lhes disse o comandante dos Melquisedeques, ontem, é que há uma parte significativa da humanidade, eu diria mesmo amplamente mais importante do que todas as outras partes, que não está interessada, de perto ou de longe, nem pela sombra, nem pela luz. Eles são, assim como os chamariam as forças da sombra, e assim como somos obrigados a constatá-lo, uma manada. Assim, as forças da sombra perderam no céu e na terra. Mas os humanos que lhes eram subservientes continuam, de modo maquiavélico e mecânico, os planos que haviam sido estabelecidos com eles. Questão: há um meio para que os humanos disponham de uma informação complementar que lhes permita mais consciência nesse sentido? Como sabem, a elevação vibratória é essencial. Não temos, quanto a nós, qualquer meio de ação, pela luz, sobre esses seres. Apenas vocês, pela subida vibratória, podem, eu digo bem, podem, esperar mudar a situação. Entretanto, isso não foi alcançado. A luz, quando se revela, pode mudar efetivamente muitas coisas junto aos seres humanos que estão na indiferença. Mas junto àqueles que estão na oposição à luz, e eles estão, seguramente, há pouca possibilidade de que se tornem sensíveis à luz, ainda que a graça seja sempre possível. Ora, vocês tudo construíram nesta humanidade para delegar, ao máximo e da melhor forma possível, o seu poder. Assim como lhes disse a Divina Maria, o princípio de ressonância e de atração aplica-se agora de maneira integral e total. Vocês se lembram, o Arcanjo Miguel e eu mesmo, durante as últimas reuniões, em particular sobre os ensinamentos que receberam das radiâncias arcangélicas e dos selos arcangélicos, nós bem dissemos que o seu trabalho de luz era essencial, a fim de guiar a luz que vinha sobre esta terra, a fim de guiar o fluxo metatrônico sobre esta terra. Isso foi realizado com perfeição, assim como lhes foi confirmado. Entretanto, nós não pensamos e não temos qualquer meio de compreender, no sentido intelectual, ou também de perceber no sentido intuitivo, no sentido em que vocês entendem isso, que as forças obscuras deixassem as diretivas de tal natureza no nível daqueles que os dirigem. Questão: não há qualquer ponto de influência sobre aqueles que teriam essas instruções. Em seus termos humanos, isso passaria não por uma revolução, mas por uma insurreição global no nível da humanidade. Mas o próprio princípio da insurreição é a oposição do bem e do mal, que é absolutamente contrário ao princípio da unidade e de superação do bem e do mal. Assim, vocês estão, vocês mesmos, presos nesse princípio de dualidade, de reação. Questão: porque uma subida vibratória da nossa parte poderia ter um efeito e não a dos intervenientes da luz da sua dimensão? O que bloqueia? Não há bloqueio. Há um princípio extremamente preciso que se chama a não ingerência no livre-arbítrio da humanidade e que é imprescindível. Nós apenas podemos agir, vibratoriamente, sobre aqueles que nos pedem ajuda. Por outro lado, é seu dever, de vocês, nesta densidade, elevarem o nível vibratório. Porque, elevando o seu, vocês elevam aquele da Terra. Se nós elevarmos, agora, de maneira mais intensa, mais brutal, o nível vibratório da Terra, isso significa a destruição total desse plano de vida no qual vocês estão. Questão: vocês respeitam o princípio de não ingerência em nossa evolução, mas não as forças da sombra.
Nós as destruímos nas dimensões além do seu sistema solar, além da sua Terra, além da sua atmosfera vibratória, o que é diferente. Agora, a não ingerência é simplesmente o respeito ao livre-arbítrio. Na sua densidade, neste planeta, e no mundo que percorrem, o livre-arbítrio é respeitado inteiramente pela sombra e pela luz. Há jogos de manipulação ou jogos de influência, se preferirem, que são exercidos durante muitos ciclos. Entretanto, o trabalho que realizamos, e que vocês realizaram pela ancoragem da luz, através dos casamentos celestes, permitiu, de um lado, realizar a tomada total no nível do seu céu e não desta terra, das forças obscuras. Isso foi realizado em 15 de agosto. Esta ação foi exata, não foi um combate, ela permitiu a luz se fundir na totalidade da sombra. Entretanto, a intervenção da luz, nesta dimensão, tornou-se extremamente difícil. Vocês creem que teríamos deixado tantos ciclos transcorrerem se tivéssemos podido intervir antes, ainda nesta densidade? Nós pudemos apenas enviar emissários. Nós pudemos apenas enviar seres elevados que vieram manter certa forma de conexão com a luz. Não há oposição entre banir a sombra ao lado do Sol e não intervir no nível das suas próprias sombras, pois, agora, elas estão ligadas aos humanos e a nada mais. Questão: esta impossibilidade está exclusivamente ligada à ilusão eletromagnética? Sim. A ilusão eletromagnética é tudo o que vocês veem e vivem com os seus olhos e que vocês chamaram de experiência, ou ainda de karma, ou ainda de reencarnação. Esta matriz é uma matriz chamada de aprisionadora, quer dizer que ela os leva para níveis de densidade que tornam impossível a saída consciente desses níveis de densidade, exceto para seres extremamente elevados que combateram durante milhares de vidas para conseguir delas se extrair. Assim foi com Cristo. Assim foi com Elias. Assim foi com Enoque. Assim foi com alguns sábios orientais. E isso é tudo. Todos os outros foram presos. Muitas almas aceitaram, hoje, deixar-se prender, porque sabe que a liberação estava próxima. Porque elas estariam aí, também, como suporte vibratório, aquelas a quem vocês chamaram de crianças índigo, de crianças cristal e também outras ainda, que estão presentes ao seu lado, a fim de permitir esta elevação vibratória. Entretanto, compreendam Beck, se a luz interviesse, ainda que fosse apenas por intermédio de uma embarcação que pousaria no seu solo, eu falo, sim, de uma embarcação de luz, ela seria prisioneira, instantaneamente, da matriz. Questão: isso explica o fato que Ivanov disse que, se devesse ali haver transferência em embarcações de luz, isso se faria por intermédio, inicialmente, de embarcações físicas, metálicas. As embarcações físicas, metálicas, são apenas retransmissores relacionados às embarcações de luz. Se as embarcações de luz tivessem chegado ao extremo de intervir na sua densidade, sem passar pelo que chamamos de anjos do Senhor, que, eu os lembro, estão em um corpo de terceira dimensão unificada e, portanto, são os únicos que podem intervir em meio à sua densidade real, física, concretamente, naquele momento, isso significaria que a Terra não poderia mais viver em meio a esta dimensão e vocês tampouco, consequentemente. Nós diferenciamos muito nitidamente a intervenção planejada há muito tempo, assim como foi descrita por João, que corresponde aos anjos do Senhor, intervindo em meio à sua densidade. Assim como foi anunciado claramente, nós a diferenciamos ainda mais claramente daquelas que são chamadas de embarcações-mãe, ou das embarcações de Maria. Elas evoluem desde a 11ª dimensão, até a 5ª dimensão. Mesmo quando elas são visíveis nos seus céus, elas aparecem de maneira temporária na sua dimensão, permanecendo visíveis e unicamente perceptíveis aos seus olhos e vibratoriamente, ao passo que estão, no entanto, na 5ª dimensão. Elas não podem se manifestar no seu solo, a Terra iria explodir, tanto que elas não chegaram à sua dimensão. Questão: a matriz parece que teria sido limpa, não estaria mais operante. Não, o nível astral é que foi limpo, ou seja, o que mantinha a artificialidade da matriz. Entretanto, a matriz continua, uma vez que vocês estão aí. E vocês são a matriz. É o que lhes parece difícil de admitir. Quando os orientais lhes disseram que esse corpo era Maya, ou seja, ilusão, vocês são, realmente, uma ilusão.
E é esta a ilusão que tentamos fazer desaparecer. E vocês também, aliás. Mas é melhor fazer desaparecer esta ilusão sabendo que vocês irão se tornar algo de eterno, do que não sabendo aonde ir, não é? Questão: a fluidificação da matriz física permite a liberação deste aprisionamento. A palavra exata seria a transformação ou translação de todas as cadeias de carbono do seu esqueleto proteico, em cadeias sílicas, de silício. Isso corresponde ao que deveria ocorrer de modo natural durante o alinhamento com o centro galáctico, dos elétrons hipervelozes sendo então integrados em meio às suas estruturas mais íntimas. Esse é o objetivo da luz metatrônica, assim como a viveram alguns de vocês. Questão: utilizar a sílica vegetal pode iniciar esse processo? Não. Trata-se de um fenômeno de transmutação literalmente alquímico. Você pode se enterrar na sílica de óxido de silício, CO2, na areia. Você não irá se tornar, no entanto, um corpo de silício. O fato de absorvê-la não permite, tampouco, transformar o seu carbono em silício. Somente a luz pode fazê-lo. Compreenda Beck, no nível fisiológico, é extremamente fácil passar do silício ao carbono, mas é muito mais difícil passar do carbono ao silício. Questão: que diferença você faz entre embarcação mãe, embarcação de Maria e embarcação do comando? As embarcações do comando não estão encarregadas das almas. Elas estão encarregadas da luz. Elas planejam e organizam. As embarcações mãe estão encarregadas de recolher as diferentes Merkaba. Elas podem conter um número quase infinito de séries, pela associação das células. As embarcações marianas correspondem às 12 virtudes novas que devem se inserir na sua humanidade. É nesse nível que se encontram as altas entidades espirituais que regem a sua evolução. Questão: portanto, os 24 anciões? Sim. Questão: Maria pareceu dizer na sua última mensagem que não haveria evolução possível para a humanidade ou mudança possível. Mas tudo é evolução. Não compreendo bem o sentido da pergunta. A finalidade sendo a mesma, ou seja, a destruição e o desaparecimento puro e simples desta dimensão, como foram anunciados por todos os Messias e por todas as profecias. Que isso ocorra em um mês, ou que isso ocorra em 3 anos, qual é a diferença? Questão: os comentários de Maria pareciam abordar uma forma de aceleração dos processos. Completamente. A diferença estando unicamente no nível do número de almas que podem aceder a esta dimensão nova. Quanto mais tivéssemos tempo, mais seria viável realizar isso segundo um calendário profético. Esse não é mais o caso. Questão: isso significa que o prazo de maio de 2010, para o anúncio de Maria, foi adiado. Eu não iria até aí. Entretanto, é evidente que no dia de hoje, ou na hora em que eu lhe falo na sua densidade, as perturbações geofísicas essenciais irão ocorrer durante o mês de outubro. Elas são várias. Não contem comigo para dar-lhes os detalhes. Eu simplesmente lhes digo. Durante o seu mês de outubro, muitas modificações geofísicas vão ocorrer. Questão: elas serão de natureza a fazer evoluir o comportamento humano para a luz? É sempre nessas circunstâncias que o ser humano se torna, ou mais covarde, ou mais luminoso. Questão: a transformação de Júpiter em pulsar influi nas transformações da humanidade. O conjunto de planetas do seu sistema solar está prestes a uma grande transformação e não unicamente Júpiter. Obviamente, este sistema solar é um todo. A totalidade deste sistema solar deve passar no que vocês chamam de quinta dimensão. Sem exceção. Questão: o calendário maia fala de sequências de consciência. Estaríamos na sequência agora de integridade, que viria controlar um pouco o poder, até a cocriação. São os grandes ciclos que trabalham além das intervenções que vocês podem fazer, vocês? O calendário maia deu uma série de datas. Elas são completamente exatas. Lembre-se, até mesmo, de que o calendário maia, no seu final, não está determinado. Muitos lhes falam de dezembro de 2012. Outros lhes falam do ano de 2013. Outros lhes falam do ano de 2011. A sucessão de ciclos e a aproximação do interciclo, existente entre as noites e os dias do último ciclo, são cada vez mais curto.
No curso desse último ciclo, que irá durar 260 dias, tudo é possível. Assim, portanto, o final extremo irá ocorrer, de qualquer maneira, ou mais tardar entre fevereiro de 2011 e outubro de 2011, entretanto, ele pode também ocorrer no penúltimo ciclo. A partir do momento em que vocês bascularem na era da integridade, um número indeterminado de almas irá bascular para a integridade. Entretanto, compreendam bem que os planos maquiavélicos que foram impulsionados na sua humanidade pelas forças da sombra visam contrariar, obviamente, isso, impedindo-os, de algum modo, de encontrar a sua integridade e a sua liberdade. Questão: podemos então nos apoiarmos no conceito de integridade para compartilhar com outros o final desse ciclo? Sim. Não esqueça também que o conjunto, eu diria mesmo, a totalidade dos modelos religiosos que foram adotados pela humanidade, foram todos falsificados, assim como lhes foi revelado, confirmado e desenvolvido. Entretanto, o problema não vem do que vocês chamam de ateus, de descrentes ou de cientistas, que terão mesmo que aceitar a verdade, mas bem mais de todos aqueles que aderiram a uma religião ou outra, que estão fechados, literalmente, no seu dogma, e que, infelizmente, não estão prontos para sair, isso, em todas as religiões. Não sei mais quem, na sua humanidade, disse: a religião é o ópio do povo. É exatamente assim. Questão: o protocolo proposto por Ivanov de prolongar 1 hora por dia, em consciência, a elevação vibratória, permitirá trazer mais almas à luz? Sim. Cada dia, vocês trazem cada vez mais. Mas, mesmo 1 milhão por dia não é nada, com relação a 6 bilhões. Questão: isso significa, de algum modo, que a causa está perdida? Certamente não. A causa está ganha, eu lhes disse. Nós ganhamos, no céu, e devemos ganhar sobre a terra, de uma maneira ou de outra. Questão: a partir de qual porcentagem de almas vocês estimam que a parte terra será ganha? Com apenas 1% ela está ganha. Ela já ganhou, assim como lhes disse Maria. Nós esperamos simplesmente estender a mão ao máximo de almas possível. E, sobretudo, além do número, há outro elemento essencial. É que se houver um número suficientemente importante para manter esta matriz irá renascer em outros lugares. E a fonte decretou que isso não podia mais ser. Então, o que nós podemos fazer? Questão: isso significa que há uma vontade da fonte de acelerar o processo para que haja menos almas, justamente, que possam fazer a passagem, seria isso? Que pudessem ir e voltar para recriar uma matriz em outros lugares. A matriz irá se formar de novo se um número importante de almas ficar prisioneira nesta matriz. Esta matriz irá se formar de novo em outros lugares. Questão: para evitar que a humanidade sabote todo o processo, com que atraso a fonte concorda? Não é a fonte que concorda, são vocês. Segundo as suas reações, segundo as suas atrações e segundo o que vocês gerarem nas próximas semanas. Não é uma questão de quota. Eu bem disse isso. Questão: qual será o critério que irá indicar o final do processo? Vocês mesmos. Não é uma questão de número. Questão: parece então evidente que a humanidade está se autodestruindo? Mas não pode haver destruição. Quem lhe fala de destruição? A destruição desta dimensão é o final inexorável de todas as terceiro dimensões dissociadas, para aceder à quinta dimensão. Não é uma destruição, é uma liberação. O seu ponto de vista é completamente falso. Questão: isso significa que a liberação passa pela morte física da humanidade. Não há morte, há translação dimensional. Vocês irão reencontrar o seu corpo de eternidade, o seu corpo de estado de ser. Vocês não podem viver no corpo de estado de ser e viver no corpo físico, é simples assim. Se vocês quiserem manter esse corpo físico, nesta dimensão, vocês não querem, então, ser liberados. É tão simples assim. Eu chamo isso de ressurreição. É livre para vocês chamarem-na de morte. Se vocês a chamarem de morte, significa que vocês nada compreenderam do processo de liberação. É justamente o problema da maior parte da humanidade.
sejam quais forem as experiências que vocês viverem, sejam quais forem os ensinamentos que tiverem, sejam quais forem os testemunhos que tiverem, vocês persistem em adotar um ponto de vista que fala de morte. É todo o problema da sua humanidade. Nós vimos liberá-los e vocês falam de morte. Vocês acreditam que vão prosseguir nesse corpo eternamente. Vocês acreditam que a vida eterna seja nesta dimensão? Mas vocês estão na ilusão, e agora que vocês estão mortos. A linguagem é talvez um pouco abrupta, mas correspondente à realidade. Seria talvez tempo de entendê-la e, sobretudo, de compreendê-la. Questão: o que você chama de vida do corpo corresponde à identificação da personalidade com seu corpo físico ao invés do que com seu corpo de estado de ser. Exatamente. Enquanto vocês forem identificados e submetidos à sua história ou à sua lenda pessoal, ou ao seu karma, ou a este corpo, ou a esta cor de cabelos, a esta aparência física, vocês não são liberados. Questão: como conseguir passar esta identificação para com o corpo de estado de ser se não chegamos a senti-lo? Eu falei várias vezes durante o mês de maio. Eu chamei isso de abandono à luz. O abandono à luz seria realizado, de maneira natural, no final dos tempos, segundo um calendário estabelecido, passando por etapas proféticas, permitindo a adesão da luz à humanidade por manifestações tangíveis no seu céu da potência da luz e da fonte. Entretanto, a humanidade está cada vez mais, sejam quais forem os impulsos da luz e a ancoragem da luz, apegada, real e propriamente, a esta dimensão e a esta ilusão. Progressivamente e à medida que as semanas estão passando, os seres ditos os mais espirituais penduram-se nesta dimensão. Eles não compreenderam o sentido da mensagem e da luz. Questão: para nós que estamos nesse plano, a presença da luz é nitidamente menos perceptível do que a presença física de outras matrizes. Como modificar isso? Isso está unicamente no seu ponto de vista. Você está efetivamente muito mais apegado aos seus modos de funcionamento nesta dimensão do que na luz. Aí está todo o problema. Questão: como abandonar-se a algo que não se pode ver? O abandono à luz foi ampla e longamente discutido. Trata-se de abandonar a sua vontade própria para a luz e para a inteligência da luz. O problema da humanidade é que vários seres humanos, mesmo entre vocês que descobriram o conceito de sementes de estrelas, desviaram esta luz não para o seu proveito próprio, mas com o proveito da manutenção desta dimensão. Vocês compreendem o que isso quer dizer? Vocês apreenderam, não falo de vocês, aqui presentes, mas os seres despertos apreenderam-se desta luz para o seu ego, porque estavam de coração aberto. Mas eles apreenderam-se desta luz para fazê-la viver nesta dimensão ao invés de elevá-la. Assim como o mestre Ivanov lhes disse, assim como a Divina Maria lhes disse, há um processo no mínimo paradoxal nesta humanidade. A humanidade, na sua totalidade, reclama por uma liberação, mas quer manter, ao mesmo tempo, esta ilusão. Trata-se bem de uma armadilha matricial. Vocês adoram, não vocês, aqui presentes, certamente, mas vocês adoram literalmente tudo que faz esta dimensão, que é apenas ilusão. Então, o princípio de atração e de ressonância irá atuar. Questão: o que podemos então fazer para servir a luz? Servir a luz é ir para a luz. É acolher a luz, abandonar-se à luz, mas para ir para a luz. Ir para a luz é um abandono. Abandono de tudo que faz sua ilusão nesta dimensão. Quantos seres realizaram isso? Obviamente, vários seres abriram e têm aberto, em verdade e em autenticidade, as suas lâmpadas, as suas novas lâmpadas. E, entretanto, olhem o que acontece e o que irá acontecer nas próximas semanas, no nível da sua Terra. Como vocês explicam isso? A luz é vibração. A vibração o libera da ilusão. Eu vou terminar dizendo que vocês têm fé na luz. Mas esta fé os libera da ilusão. Vocês aceitaram, em verdade e inteiramente, que vocês são ilusão. Questão: os humanos se enrolaram tanto nesta noção dita de luz que é muito difícil separar da ilusão na qual se vive permanentemente, nessa maia, nessa matriz. Você está me dizendo que não faz diferença entre a ilusão e a luz? Questão: quase isso. Esse é bem o problema. Questão:
Como resolver esse problema? Não se trata de uma técnica, não se trata de um abandono, desta vez. Não se trata mais de uma compreensão. Trata-se de um mecanismo que eu qualificaria de quântico. O que eu chamaria de switch, de noção de limiar que se cruza ou que não se cruza. Mas, até agora, esse limiar não foi cruzado. Por qual razão? Do nosso ponto de vista, do que nós observamos, isso significa que a humanidade não é capaz de integrar, por enquanto, a luz, na coletividade, ainda que a abertura de consciência seja enorme, ainda uma vez, eu repito. Mas a abertura de consciência não induziu as modificações no sentido desejado da adesão à luz e da não adesão à ilusão. De algum modo, é como se a abertura de consciência os tivesse reforçado nesta dimensão. Eu falo, obviamente, coletivamente e não individualmente. Assim, o paradoxo é o seguinte: que dezenas de milhões de pessoas tenham acolhido e vivido a luz é uma certeza. Esta luz foi vivida. Ela foi integrada e ela resultou em uma atração ainda maior para esta ilusão. Vocês compreendem esse paradoxo? Questão: nós compreendemos, mas como explicá-lo? Bem, justamente, não temos a resposta. E, aparentemente, vocês tampouco, por enquanto. A única solução, assim como lhes foi dito, é elevar a vibração do planeta até a sua quinta dimensão. Aos três dimensões, 16 de agosto de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.